Palavra de Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Desculpa, diz assim a palavra do Senhor. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Em outra versão, diz assim a palavra do Senhor. Pois o Espírito de Deus nos deu não nos tornar medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Interessante essa linguagem de hoje. Diz assim, o mesmo verso. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, eu essa semana falei sobre esse tema lá na Cruz Cabugá e eu recebi depois alguns irmãos dizendo, pastor, essa palavra falou comigo. Essa palavra falou comigo. De fato, o que eu quero que você entenda é que tudo que você está vivendo e viveu até hoje é muito pouco diante daquilo que Deus tem preparado para você. Entenda bem isso. É muito pouco, porque o teu Deus, ele é ilimitado. E a palavra do Senhor diz que os planos que Deus tem para mim, para você, é muito maior do que nós imaginamos. São planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. Com essa palavra, Deus está dizendo que, por mais que você imagine, por mais que você sonhe alto, tudo que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. E para você alcançar esses planos magníficos, grandiosos que Deus tem para você, ainda aqui nessa terra, não importa a sua idade, não importa a sua condição hoje, Deus tem coisas grandes para você. Para você alcançar isso, você precisa da graça de Deus, que é manifesta através do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo, você tem um auxiliador do seu lado, que é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito vai fazer com que você tome uma dimensão, que você tome voos altíssimos nesta vida. Você precisa tirar da sua cabeça que você foi chamado simplesmente para morar no céu. Quando eu digo simplesmente, é um simplesmente entre aspas, porque, de fato, a nossa vida eterna é o nosso bem maior. Mas se Deus te chamar só para você viver no céu, aceitou Jesus, tem salvação, vai morar no céu, você não estava aqui. A vida com Jesus nos dá qualidade de vida. Eu vou repetir. Viver com Jesus, andar nos seus princípios, lhe dá qualidade de vida aqui ainda nessa terra, através do Espírito Santo de Deus. Então, o seu auxiliador, para você vencer o luto, vencer a traição, vencer os seus temores, seus traumas, suas limitações mais íntimas, ou o seu auxiliador, sem dúvida, é o Espírito Santo de Deus. Se você perder essa essência ou essa chama do Espírito Santo de Deus, você perde o rumo da sua vida. Com essas palavras eu quero lhe mostrar que o Espírito Santo de Deus é o que você tem de mais precioso na sua vida. É Deus com você. É Deus com você. É Deus dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Dito isso, eu vou avançar. Eu vou avançar aqui na mensagem, chamando a sua atenção agora, você que está pelo rádio, ligou seu rádio, você que está conosco desde cedo, você que está pelo meu Instagram, Pastor Júnior Técio, pelo meu Facebook, YouTube, você que está pelo Rádio Novas de Paz Oficial no YouTube, atenção aqui. Aprendemos que o Espírito Santo de Deus é o seu auxiliador, é aquele que vai
lhe colocar no prumo, num rumo, é aquele que vai afinar seu propósito, o seu caminho até Deus e até os objetivos de Deus aqui ainda nessa terra. Pronto, vamos lá, vamos avançar aqui. Dito isso, eu quero deixar mais algumas considerações que eu entendo ser importantíssimo, já que nós estamos falando do Espírito Santo de Deus. E essas considerações, elas chegam aos nossos ouvidos como uma advertência. É como que fosse, sabe, aquele pai que diga: meu filho, eu já falei, meu filho, preste atenção, papai quer o seu bem. É mais ou menos nesse tom que eu digo a você que nós temos, infelizmente, nós temos atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. Infelizmente, nós temos a capacidade de deixar esse Espírito, esse ajudador, esse consolador, esse auxiliador chamado Espírito Santo, nós temos a capacidade de entristecer o Espírito Santo de Deus. E quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, parece que a gente perde dentro de nós a ação plena do Espírito Santo de Deus. E você diz assim: mas como, pastor? Deixa eu dizer a você, o Espírito Santo fala, é Deus falando conosco. O Espírito Santo nos consola. O Espírito Santo nos mostra a verdade na essência. O Espírito Santo não nos deixa enganado. O Espírito Santo, ele opera na nossa vida, nos levando por caminhos que jamais, sozinhos, nós iríamos. Esse é o Espírito Santo de Deus. Pastor Júnior, eu entendi que o Espírito Santo vai me ajudar a ir mais além. O Espírito Santo é o meu consolador, é o meu ajudador. É Deus conosco, é Deus dentro da gente, pastor. Eu entendo tudo isso, mas já que o senhor está falando de entristecer o Espírito Santo de Deus, como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Deixa eu lhe falar algo aqui. O Espírito Santo de Deus se entristece, entre outras coisas, ele se entristece pela falta de atenção que nós damos às coisas de Deus. Eu insisto muito aqui nas minhas mensagens, dizendo que você precisa decidir ser um homem de oração e uma mulher de oração. Não dá para você estar aqui comigo, ouvindo a Rádio Novas de Paz, nas orações, nos programas, nas lives, participando, se você não decidiu ter uma vida de oração. Eu não consigo ver outra maneira de você dar atenção às coisas de Deus sem ser através da oração. Até porque através da oração você vai deixar muito claro que você ama a Deus. Porque se você ora é porque você ama a Deus. Se você não tem uma vida de oração é porque você não tem uma vida de amor para com Deus. Essa vida de oração vai dar atenção às coisas de Deus e alegrar o Espírito Santo de Deus. Do outro lado, a gente vê que o nosso corre-corre, as nossas preocupações quanto ao que comer, quanto ao que beber, se está solteiro, se vai se casar, se está casado, se vai se separar, se o filho vai estudar naquela escola, se não vai, se o filho está indo bem nas notas, se não está, se a gente vai ter o pão amanhã, se não vai ter. Meu Deus, é tanta coisa. Se os homens malignos vão nos alcançar, se a peste perniciosa vai nos destruir ou não. São tantas coisas que a gente fica preocupado com tudo isso e agora vive uma vida infrutífera e uma vida desatenta às coisas de Deus, levando agora o Espírito Santo que está dentro de nós a viver como que estivesse meio que apagado, sabe? É o que o apóstolo Paulo vai falar. Entristecer o Espírito Santo de Deus é isso. É você não dar atenção às coisas de Deus em oração,
em serviço a Deus, é você levar à frente e continuar com uma vida cheia de mentira, de enrolação, não purificar os seus olhos. Isso tudo leva o Espírito Santo de Deus a ficar triste. E quando ele fica triste, para que a gente entenda só, para que você compreenda de forma mais didática, é como que ele perdesse a ação, sabe, aos pouquinhos, aos pouquinhos. Chegando ao ponto, não só de ficar triste, mas chegando ao ponto de deixar o lugar vazio. Isto é, o apóstolo Paulo não só fala de entristecer o Espírito Santo, mas ele também diz: não extinguais, ou seja, com as suas ações, com a sua falta de valor, o seu desvalor às coisas espirituais, você pode entrar pelo processo de perder a ação do Espírito Santo na sua vida. E aí a gente fica um crente carnal, sabe? Aí a gente continua com o status de cristão, dando a paz do Senhor aos outros, dizendo que valoriza as coisas de Deus, mas por dentro a gente está com um vazio maior do mundo, porque perdemos a essência e o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Eu poderia falar de muitos erros que levam o Espírito Santo a deixar o lugar desocupado. Esse lugar é o nosso corpo, o nosso ser, mas eu vou frisar aqui que nós lemos lá em o principal e mais terrível pecado que extingue o Espírito Santo de Deus, que é o pecado contra o nosso corpo. Haja vista que o nosso corpo não é mais nosso. O apóstolo Paulo diz que Deus comprou, através do sacrifício de Jesus, o nosso corpo. E o seu corpo agora é uma casinha. Toda vez que eu falo isso, eu faço um gesto aqui. Quem está me vendo nas redes sociais está vendo que eu estou fazendo com a mão uma casinha. O seu corpo é uma casinha agora. Você aceitou Jesus. E essa casinha chamada corpo é o lugar onde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo mora dentro desta casinha. E por que, pastor Júnior, o pecado contra o corpo é tão perigoso? Porque o pecado contra o corpo destrói essa casinha, fazendo com que o Espírito Santo vá embora dessa casinha chamada corpo. E o pecado que mais atinge o nosso corpo são os pecados ligados à sexualidade, como a impureza dos nossos olhos, cobiça, adultério, lascívia, esses pecados ligados à sexualidade. Esses pecados são os piores pecados. Infelizmente, a gente cresceu ouvindo a teologia do papagaio dizendo que não existe pecadinho nem pecadão. Eu posso dizer a você com toda a convicção da minha alma que existem pecados com consequências terríveis, monstruosas, desastrosas. E esses pecados são pecados cometidos contra o corpo, repito. Pecados ligados à sexualidade. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim: fugir da prostituição. Essa palavra fugir aqui, o apóstolo Paulo só usa 2 vezes, que é fugir da idolatria e agora fugir da prostituição. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Que o pecado dessa ordem ou nessa ordem contra o corpo, esses pecados, eles são tão poderosos que você só pode vencer fugindo. Então, em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra e dizendo: pastor, essa palavra é para mim. Pastor, estou preso a práticas desordenadas nessa área, pastor. Estou preso à pornografia. Pastor, estou preso a uma situação que essa palavra é para mim. Deixa eu lhe dizer, filho, filha de Deus, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você só vai vencer esse negócio fugindo. Eu repito, você que teve problema aí nessa área, em nome de Jesus, consagre a sua vida. Consagre a sua vida, porque esse tipo de pecado extingue o Espírito Santo dentro de nós.
E você, sem essa presença do Espírito Santo, você não pode agradar a Deus, você não pode ir mais adiante com as coisas de Deus. A casinha está sendo derrubada. A qualquer momento a casinha cai, que é o seu corpo. Nós estamos falando da Bíblia, da palavra de Deus. Então, cuidado, cuidado, o mundo é imundo. O mundo a todo momento nos oferece, facilita essas coisas, mas você precisa purificar os seus olhos. Quando você purifica seus olhos e o seu corpo, você vai ver que toda a sua vida terá a luz de Deus. Ouça, meu filho, ouça, minha filha, em nome de Jesus, essa palavra, a palavra de Deus, porque Ele não nos deu espírito de temor. E eu chego no versículo aqui para finalizar. O Senhor nos deu espírito de fortaleza. Glória a Deus. Esse espírito que está em você, que você deve resguardar e valorizar, não permitindo que ele fique triste dentro de você, nem que ele seja extinto. Ele lhe dá uma proteção, fazendo com que nenhuma flecha do mal, nenhuma peste perniciosa lhe alcance. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama esse espírito, que é o Espírito Santo de Deus, de espírito de fortaleza. Ele não só fica nessa expressão fortaleza, mas ele fala também do espírito de amor. Amor, a base do amor é o servir. Toda vez que você disser que ama alguém ou alguma coisa, se você não usar essa virtude, serviço, estar pronto, se doar aquilo, é conversa para boi dormir. Você não ama. E muitas vezes nós nos enganamos dizendo que amamos a Deus. Como é que você ama a Deus se você não serve a Deus? Como é que você ama a sua esposa se você não é fiel aos laços matrimoniais de fidelidade? Conversa sua. A gente precisa, às vezes, ser confrontado, irmãos, dessa maneira, porque a pior coisa é a gente ser enganado por nós mesmos. A pior coisa é a gente perder a batalha para nós mesmos. Não pode. Amor, a base do amor é o serviço. Eu amo os meus pais. Que conversa que eu amo meus pais? Eu sirvo os meus pais. Se não, não ama. Não ama. Porque você tem convicção que Jesus lhe amou. Jesus ficou só de palavra dizendo que lhe amou? Não. Ele lhe serviu. Como ele lhe serviu na cruz, lhe entregando o maior de todos os presentes, a sua carta de libertação, seu pecado já não pode mais lhe condenar, porque Jesus lhe salvou, lhe serviu, doando a sua própria vida. Por isso que você tem convicção que ele ama, ou que ele lhe ama. Então o amor é serviço. Aleluia. O Espírito Santo de Deus é esse Espírito que nos leva a servir a Deus, servir a nossa família, servir a igreja do Senhor. Toda vez que você serve, você está alegrando o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você tem convicção de que males nenhum lhe alcançará, você está tomando posse e está recebendo a proteção desse Espírito de Deus. Mas o apóstolo Paulo finaliza em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, dizendo que esse Espírito também é chamado de Espírito de moderação. Equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Eu falei aqui, de fortaleza, eu falei de amor, e agora eu finalizo falando de equilíbrio ou moderação. Moderação. E a verdade é, irmãos, que Deus, ele não está nos extremos. Deus é um Deus moderado. Então, tudo que você faz que não tenha essa virtude chamada equilíbrio, possivelmente o Espírito Santo de Deus estará entristecido ou extinto da sua vida.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. É tempo de valorizar essa morada, essa casinha chamada corpo. Purifica os teus olhos, purifica a tua vida. Se você caiu, se levante, ordene a sua vida. Peça a Deus graça, lute contra o pecado, porque Deus conhece o seu coração. Você tem esse auxiliador, que é o Espírito Santo de Deus, lhe protegendo dos ataques malignos, lhe dando a capacidade de servir e também lhe deixando num ponto de equilíbrio, pronto para enfrentar e vencer todos os ataques do maligno.